7 trombetas. O número 7 é um número frequentemente repetido em todo o último livro da Bíblia, o Apocalipse. O número 7 simboliza perfeição. Na Bíblia, existem mais de 360 passagens que citam o número 7, exceto aquelas que mencionam os seus múltiplos diretos e indiretos. O mistério do número 7 é muito profundo na Bíblia, porque é um tipo de matemática que Deus usa em determinadas situações e também em sua criação. E não me pergunte o porquê, mas de uma maneira assombrosa e poderosa, ele revela sua verdade aos seres humanos, através dos profetas ao longo dos tempos. E não adianta o homem com sua própria força querer compreender isso, pois não somos nada sem Deus. O número 7 é tão profundo que somente em Apocalipse vemos 7 igrejas, 7 candeeiros de ouro, 7 estrelas, 7 lâmpadas de fogo, 7 selos, 7 trombetas, uma besta com 7 cabeças, 7 trovões, 7 últimas pragas. E por que isso é profundo? Os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 últimas pragas formam um esboço dos eventos proféticos que ocorrerão antes e no momento do retorno de Cristo à Terra. Logo, se Apocalipse fala de 7 trombetas que soarão antes do retorno de Cristo à Terra, quais são as 7 trombetas do Apocalipse? Por que Deus as enviará? Então, no vídeo de hoje falaremos sobre as 7 trombetas do Apocalipse. O meu nome é Lucas Dário e sejam bem-vindos ao Testemunhando Jesus Cristo. Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Paz, amados! Peço a ajuda de todos vocês para se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações. Se vocês gostarem do vídeo, deixe aquele like que me ajuda demais a produzir mais vídeos. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Já vemos que o 6º selo anuncia que a ira de Deus está por vir. O 7º selo representa o dia do Senhor, as 7 trombetas, o tema principal do livro do Apocalipse. Esse 7º selo inclui o julgamento de Deus sobre a humanidade desobediente, e isso acontecerá na forma de pragas que cairão ao soar das 7 trombetas. A igreja estará aqui nesse tempo, mas não será afetada por elas, a não ser pela perseguição do anticristo. Após essa grande tribulação, nos juntaremos com Jesus nas nuvens. Esse será o arrebatamento. E para quem ficar não poderão mais se arrepender, pois já tem a marca da besta. Estes são literalmente os filhos do diabo. E para eles haverá ainda 7 últimas pragas, chamadas os cálices da ira de Deus. A interpretação das 7 trombetas. Quando o 7º selo foi aberto, João viu 7 anjos com 7 trombetas. À medida que cada anjo tocava sua trombeta, João via pragas terríveis se desenrolarem e usou uma linguagem simbólica e poderosa para tentar descrever o que estava testemunhando. Percebam que as 4 primeiras trombetas afetará diretamente a terra e indiretamente o homem, mas as 3 últimas afetará diretamente o homem através de ações demoníacas. Então, quais serão os acontecimentos? Vamos lá. Antes de começar, vamos voltar alguns milhares de anos atrás, na época de Moisés. Veja só o que está escrito: se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Dito isto, preste bem atenção nos tópicos que revelará os eventos das trombetas. Primeira trombeta. Granizo e fogo misturados com sangue farão com que toda a grama da terra e 1/3 das árvores sejam queimadas. É evidente que esta escala é mundial, muito maior que o Egito. Mas perceba agora que coincidência incrível ao que aconteceu na 7ª praga do Egito enviada por Deus. Veja, por isso, amanhã a esta hora, enviarei a tempestade de granizo mais devastadora de toda a história do Egito. Então o Senhor disse a Moisés:
estenda a mão em direção ao céu para que caia granizo sobre toda a terra do Egito, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todas as plantas em toda a terra do Egito. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Perceba que o Senhor pediu para Moisés para estender suas mãos e, em outras situações, estender seu cajado por todo o Egito, exceto a região onde havia o povo escolhido, o povo a ser liberto, o seu povo. E foi assim que uma chuva de granizo destruiu toda a plantação. Agora veja bem, perceba que Faraó pode ser muito bem uma tipologia do anticristo aqui na terra. Perseguindo a igreja, as pragas caem, mas somente o povo de Deus não será afetado pelas pragas. Isso tipifica as pragas do Apocalipse que não cairão sobre a igreja na grande tribulação. Apocalipse 3 fala muito bem isso, e só é chamado de grande tribulação por causa da perseguição, pois as pragas não são para a igreja. Olha só que incrível, depois de acontecer este evento, o faraó manda chamar Moisés e Arão, e Faraó deixa-os ir embora. Veja só o que Moisés respondeu para ele: assim que eu tiver saído da cidade, erguerei as mãos em oração ao Senhor. Os trovões cessarão e não cairá mais granizo, para que saibais que a terra pertence ao Senhor. Percebam aqui que eles também podem muito bem tipificar as duas testemunhas do Apocalipse, que também têm o poder sobre os climas da terra. Agora, preste bem atenção no que as duas testemunhas farão. As duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão em pé diante do Senhor do mundo inteiro. Se os seus inimigos tentam maltratá-las, sai fogo da boca dessas duas testemunhas e acaba com eles. Assim, quem quiser maltratá-las precisa ser morto. Elas têm autoridade para fechar o céu a fim de que não chova durante o tempo em que anunciam a mensagem de Deus. Tem autoridade também sobre as águas para que virem sangue. Tem autoridade ainda para ferir a terra com todo tipo de pragas, quantas vezes quiserem. A história de libertação do povo de Israel do Egito serve muito bem como uma tipologia dos eventos antes do arrebatamento da igreja. Inclusive, irmãos, temos um vídeo aqui no canal falando sobre o verdadeiro significado dessas 10 pragas do Egito, como também temos um vídeo falando das duas testemunhas do Apocalipse. Deixarei os links aqui na descrição. Continuando, segunda trombeta. Um grande objeto em chamas montanhoso será lançado nos oceanos da terra, fazendo com que 1/3 deles se transforme em sangue. 1/3 da vida marinha morra e 1/3 dos navios sejam destruídos. Isso aqui fica bem claro ser um asteroide, a julgar pelo estrago que ele fez. Devia ser um bem grande. Para vocês terem uma ideia, o tamanho dos asteroides podem variar de 10 metros a 530 quilômetros de diâmetro e geralmente tem um formato irregular. Eu dei um Google aqui e vi que existem atualmente mais de 995 mil asteroides conhecidos pelos cientistas, o que tudo indica que Deus talvez usará um destes, que está vagando no espaço, cair na Terra, e pelo estrago que ele causará, ele deve ser muito grande. Terceira trombeta. João viu uma estrela ardente cair do céu em fontes de água doce, fazendo com que a água se tornasse amarga e matasse a muitos. Essa estrela não é conhecida entre os estudiosos como literal, porque o nome dela é absinto, e absinto significa amargura, isto é, esta estrela é simbólica, mas causará um efeito real nas fontes de água doce. Quarta trombeta. A luz do sol, da lua e das estrelas na terra será diminuída em 1/3. Quinta trombeta. Também chamada de primeiro ai, ou chamada de primeira grande desgraça, o que João só poderia descrever como um tipo incomum de gafanhoto. Muitos estudiosos dizem que poderia ser tipos de aeronaves militar moderna, e infligirá picadas intensamente dolorosas aos humanos por 5 meses. Segundo os estudiosos, essas picadas são simbólicas, visto que João não fazia ideia
de um míssil sendo lançado por um jato, por exemplo. Bom, não darei minha opinião sobre o que João viu ou não, mas temos que ter em mente de que João não fazia ideia da existência de um jato de guerra nos dias dele. Então é válido compreender que ele tentava explicar comparando com insetos ou animais, assim como os outros profetas profetizaram antes dele, ou em suas simbologias. Se você ainda não entendeu, vou dar um exemplo. Irmãos, este exemplo não existe na Bíblia, mas vocês vão entender. É o seguinte: imagine que vocês estivessem na época do apóstolo João e de repente aparecesse um Fusca. Sim, sabe o Fusca, o automóvel? Então, imagine que esse Fusca aparecesse na sua frente. Como você descreveria este Fusca? Imagino que você escreveria algo como: a grande tartaruga com olhos de fogo, com suas escamas de ferro, e fazia um som de muitos soldados marchando para a guerra, e soltava fumaça de sua boca. Quão terrível era essa tartaruga, que corria velozmente, muito mais que os cavalos que conhecemos. Viu só? Talvez você escreveria dessa forma porque você não fazia ideia do que seria um Fusca milhares de anos depois. Isso é um exemplo interessante, não é mesmo? Mas João também poderia estar vendo esses acontecimentos no futuro na ótica espiritual, vendo os próprios demônios na forma original que eles são. Enfim, as criaturas simbólicas ou não que João viu eram terríveis. Veja o que João viu. E o parecer dos gafanhotos era semelhante aos de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhante ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens, e tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como dentes de leões, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas eram como o ruído de carros, quando muitos cavaleiros correm ao combate, e tinham caudas semelhante às de escorpiões, e arguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E quando João fala e o ruído das suas asas eram como o ruído de carros, esses carros eram as carruagens, ok? Comparando com o meu exemplo anterior, até que faz sentido, não é mesmo? Mas aqui vale notar algo interessante. Foi dada a ordem para que não ferissem os selados de Deus com essa tormenta. É interessante que ainda existem muitos que não acreditam que a igreja passará pelas trombetas, mas a 5ª trombeta nos prova que a igreja estará aqui ainda. Preste bem atenção no capítulo 9, verso 1 a 4 de Apocalipse, que diz: E o 5º anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como uma fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Viu só? Preste bem atenção no final do verso 4. Mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Logo, estaremos aqui, pois somos nós que somos os selados de Deus, quem tem o selo do Espírito Santo. E quando eu digo nós, são os números contáveis, que são 144 mil selados das 12 tribos de Israel, e nós também, dito pela Bíblia, a grande multidão incontável de vestes brancas. Eu já expliquei isso melhor num vídeo chamado Os 144 mil selados e a marca da besta. Dá uma passada lá depois. Continuando, estes selados que não serão afetados, seremos nós, os cristãos aqui na terra, pois fazemos parte da nova aliança de Jesus Cristo, porque éramos gentios e agora fazemos parte da família de Deus, pois foi Jesus que abriu as portas da vida eterna no reino de Deus, para nós entrarmos. Sei que muitos estão carecas de saber disso, mas veja mais um significado interessante que temos aqui. As 2 testemunhas do Apocalipse não são apenas 2 homens, eles também representam a lei e os profetas, sendo representantes dos 24 anciãos, 12 da antiga aliança e 12 da nova aliança. 6ª trombeta. O segundo ai envolve um exército de 200 milhões. Muitos estudiosos
acreditam que esses 200 milhões são homens em suas aeronaves e outros pensam ser demônios. E outros ainda acreditam ser as duas coisas, uma acontecendo no mundo físico e outra no mundo espiritual, uma vez que entendendo que o controle desses homens está ligado diretamente aos demônios. De qualquer forma, isso afetará 1/3 da humanidade, sendo mortos no que muitos acreditam ser uma espécie de terceira guerra mundial, uma guerra nuclear. Bom, se isso acontecer, o negócio vai ficar tenso, porque veja bem, se aquela bomba nuclear que explodiu na cidade de Hiroshima, acredita-se que entre 50 mil a 100 mil pessoas morreram no dia de sua explosão, imagina as bombas nucleares com a tecnologia que temos hoje. Eu andei pesquisando e vi que uma das bombas mais fortes que temos atualmente é devastadora. Deram o nome dela de Mike. A potência de Mike chegou a 10 megatons. Isto equivale a 700 vezes mais forte que a explosão da Little Boy em Hiroshima. Imagina o regaço que isso não faz. Mas enfim, com 1/3 da humanidade morta, você pensaria que as pessoas estariam prontas e dispostas a se arrependerem, correto? Mas não, em Apocalipse 9, verso 21 diz: também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Apesar desse terrível acontecimento mundial, com bilhões de pessoas mortas, o resto do povo ímpio ainda não se arrependerá. Pelo contrário, terão ainda mais ódio em seus corações. A 7ª trombeta. Também chamada de terceiro ai. Enquanto esta trombeta soa, vozes no céu dirão: os reinos desse mundo tornaram-se os reinos de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Esta 7ª trombeta também inclui as 7 últimas pragas, as 7 taças da ira de Deus. Mas a respeito das 7 taças, farei no próximo vídeo aqui no canal. Impacto das 7 trombetas. Por causa da desobediência da humanidade contra as santas e benéficas leis de Deus, Deus trará este severo castigo sobre os habitantes da terra. Os efeitos das primeiras 6 trombetas incluirão desastres ecológicos de proporções épicas. E enquanto o planeta luta para sustentar a vida, os humanos terão que suportar uma dor tão intensa que desejarão morrer. Embora alguém possa pensar que tal punição intensa faria com que as pessoas se arrependessem de seus pecados, isso não acontecerá. Os humanos ficarão tão determinados em sua liberdade de quebrar as leis de Deus que estarão dispostos a morrer por seu modo de vida em vez de se arrepender. Este é um estado de engano tão profundo e triste porque essas pessoas já estão seladas com o espírito de Satanás. Então estarão marcadas pela besta. Como os ímpios não se arrependerão, 7 punições adicionais chamadas as 7 últimas pragas virão sobre eles. E aí, gostaram do vídeo? Deixem aqui nos comentários se vocês gostaram ou não do vídeo. Deixe suas opiniões e sugestões de vídeo também. A temporada sobre o Apocalipse está chegando em seu fim, e em breve abrirei uma nova enquete para votação. Até mais, irmãos. Deus abençoe a todos. E esse foi o vídeo, amados. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu gostei, se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.